Olá, pessoal. Assim como eu fiz com o PowerPoint de homeopatia, eu vou tentar falar um pouquinho sobre esses slides aqui de acupuntura veterinária, inserindo, né, na nossa aula, né, de terapias integrativas e complementares. Essas são duas especialidades em medicina veterinária reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? E nós temos ainda outras terapias que estão crescendo que pode ser que se tornem também reconhecidas futuramente. Nós temos a terapia ortomolecular, que já não é vitalista, mas é uma terapia complementar muito interessante na construção da saúde. Nós temos a cromoterapia, nós temos o uso de florais, que geralmente, ao longo, né, do conhecimento, do aprendizado de acupuntura e homeopatia, que geralmente o veterinário busca homeopatia, depois também busca a acupuntura, são duas especialidades diferentes, mas ao longo desse trajeto ele acaba encontrando a terapia floral, que são muitos sistemas florais, muito interessante de se estudar, cada um tem as suas características. É uma terapia vitalista também, dependendo de como se usa o floral, ele pode ter vamos dizer, uma penetração, mas em geral o floral é utilizado mais em alterações comportamentais, emocionais, né? Já a acupuntura, ela é muito procurada por problemas de afecções músculo-esqueléticas, né? Ou pós-operatórios, ou a partir de osteoartroses. Algumas raças, né, são mais propensas a terem displasias coxofemolares ou ruptura de ligamento cruzado interno, como os poodles e outras raças pequenas. Hemivértebra, por exemplo, principalmente no caso dos bulldogs franceses, isso é uma seleção genética que não deu certo, né, errada, mas nós temos aí muitos e muitos animais com esses problemas e que às vezes não é possível cirurgia, ou a pessoa não pode operar, ou opera e continua às vezes paralisado, né? E a homeopatia, então, com a acupuntura tem auxiliado. Especificamente a acupuntura, então, né, também pode ser utilizada em afecções neurológicas decorrentes, por exemplo, de sequelas de sinomose, desordens vestibulares. Nas mielopatias degenerativas, ela controla, ela não cura, porque é um processo degenerativo progressivo, mas ajuda, onde a alopatia não consegue alcançar, às vezes ela ainda dá um suporte. Mas não só nessas afecções músculo-esqueléticas e neurológicas, também em outros aspectos, tá? Como afecções cardiovasculares, alterações respiratórias, problemas gastrointestinais agudos ou crônicos, afecções urinárias, desordens imunomediadas, alterações de comportamento. É uma gama bastante ampla da utilização da acupuntura, pode ser através do uso de agulhas ao longo dos meridianos. Nós podemos, em algumas ocasiões, usar a auriculoterapia. Nós temos também uma técnica chamada mocha-bustão, que é com o uso da mocha, né, que é um bastão feito com artemisia, que é uma planta. E lembrando ainda que dentro das terapias integrativas e complementares,
Também pode ser considerada fitoterapia. Existe a fitoterapia de ervas medicinais chinesas, que está dentro do estudo, né, de acupuntura veterinária, e geralmente é um estudo à parte, geralmente os cursos cobram um curso dentro da especialização, né, das ervas. E a fitoterapia brasileira é maravilhosa também, muito ampla. O homeopata, em geral, usa muito a fitoterapia em forma de tinturas. Então, a abrangência dessas terapias é bem grande. Mas vamos voltar aqui para a nossa. A medicina tradicional chinesa, ela é milenar, né? Então ela deve ter uns 3 ou mais mil anos. E antigamente as primeiras agulhas eram feitas de pedra mesmo, pedra lascada. Depois foram feitas de ossos. Posteriormente se passou a utilizar as de metal e elas foram se especializando até chegarmos nas agulhas de hoje, que por uma determinação da Anvisa elas são apresentadas, né, em encartes ou únicas ou encartes de 10 em 10, e à medida que elas são utilizadas, elas são descartadas. É proibido por lei, hoje em dia, reaproveitar agulhas, por uma série de razões de saúde pública principalmente, certo? Então, antigamente, quando tinha muita dificuldade de se obter agulha, eu me lembro que as pessoas usavam as agulhas, guardavam em tubinhos, desses tubinhos de soro, com uma pedrinha de formol ali dentro, que formol garantia, de certa forma, a esterilização, já que elas perdem completamente o fio se elas forem para a estufa ou sofrerem outro tipo de esterilização. Tinha que ser uma esterilização a seco. Com a proibição da utilização desse formol em pedrinhas, então realmente a Anvisa declarou completamente proibido e hoje nós temos que descartar. Muito bem. Os princípios da acupuntura tradicional chinesa que se aplicam à acupuntura são a teoria do Yin e do Yang, a teoria dos 5 elementos, a energia Qi, que nós já falamos um pouquinho na homeopatia, a gente chama de força vital ou energia vital, e aqui o chinês chama de Qi. É muito utilizado no Kung Fu, do Tai Chi, né? Que é trabalhar essa energia que circula pelos meridianos. E ainda a teoria do diagnóstico pelos 8 princípios. Assim como a homeopatia tinha seus fundamentos, a acupuntura dentro da medicina tradicional chinesa tem seus fundamentos também. Muito bem, como a gente vai explicar o conceito do Yin e Yang, vocês todos já devem ter ouvido falar, né, nesse conceito de Yin e Yang, que é um conceito fundamental da medicina tradicional chinesa, que é necessário partes iguais, né, de Yin e Yang em tudo para que ocorra o verdadeiro equilíbrio. Em absolutamente tudo, né, na natureza. Para compreender um pouco esses conceitos, né, diríamos que o Yin seria o elemento feminino, passivo, o princípio negativo da natureza. E o Yang seria o masculino, o ativo, o positivo.
né? Yang seria a sombra, desculpa, o Yin seria a sombra, o Yang seria a luz. O Yin seria a noite, Yang seria o dia. Yin é o frio, Yang é o quente. Yin é a água, Yang é o fogo. Yin pode ser a imobilidade, enquanto que Yang é o movimento. Yin é o interior e o Yang é o exterior. Yin é escuridão, Yang é luminosidade. Yin é estrutura e Yang é função. É muito importante, é claro que nós vai ficar decorando uma por uma. Vocês têm que ter uma noção disso para vocês entenderem que tudo é um fundamento da acupuntura. Todos os estudos dos meridianos, dos órgãos, das doenças, tudo permeia pelo sentido e compreensão do Yin e do Yang. Ainda dentro do Yin Yang, né, falando bem rapidinho, eles têm uma propriedade. Vocês já devem ter visto aquele símbolo de Yin Yang. Vocês vão ver aqui no canto superior direito, né, tem o símbolo do Yin Yang, onde o Yin é o escuro com a bolinha branca, o Yang é o branco com a bolinha preta, né? E vamos explicar isso então. Primeiro que tem uma interdependência, não pode existir um sem o outro, é impossível. Um dia sem a noite, né? O frio sem o calor. O interconsumo mútuo, porque esse interconsumo, no sentido da doença da saúde, vocês vão ver que às vezes um paciente que está com excesso de energia né, vai começar a consumir o Yang, ele vai adoecer por conta disso, né, e vice-versa. E a intertransformação, quando o Yin atinge o seu máximo, ele começa a se transformar no outro. E é por isso que nós temos aquela bolinha. O máximo do Yin, que é a escuridão, tem em si a bolinha branca, que é o início do clarear, vamos dizer, do dia. E a mesma coisa, o branco, que é o Yang, o máximo do dia, o auge do dia, carrega em si aquela bolinha preta, que seria o início da noite, vamos dizer, do acabar o dia e começar um outro ciclo. Então, tudo também pensando nisso, tá? Que tudo é sempre movimento, nada está parado. Uma coisa sempre está se transformando na outra. Aqui o Qi, já falamos um pouquinho sobre ele, é a energia que permeia tudo, né? Absolutamente tudo, inclusive a energia que nos permeia, que diferencia o sopro da vida, né? Estarmos vivos, respirando o ar, que também é energia, e parar tudo e a força vital nos deixa. Então, o Qi é o condutor, né, dessa vida, é a chama, né, que mantém a vida. E a medicina tradicional chinesa considera que o acupunturista tem que acreditar nisso, né, que a energia ela tem caminhos invisíveis pelo corpo, que são chamados de meridiano, mas são caminhos, né? Nós não vemos a energia elétrica nervosa, nossa, que nos anima, né? Ou o parasimpático ou o simpático, né? Movido por neurotransmissores, adrenalina, acetilcolina, succinilcolina, triptofano, todos esses neurotransmissores. A gente não vê nada disso, a gente vê o resultado, né? Abrir e fechar a mão, a gente poder carregar uma coisa, levantar, deitar,
caminhar, correr, pular. A gente não vê a energia que está fazendo com que os nossos nervos comandem os músculos. A gente não vê, não tem como ver isso. A gente sabe que existe. E, da mesma forma, essa energia que permeia tudo é que se chama o Qi. Aqui vocês vão ver uma sessão de Tai Chi Chuan, que é onde os praticantes, né, eles fortalecem o Qi através de movimentos, através da respiração, através da relação da terra, né, o seu eixo central, por isso que eles estão nessa posição aí de equilíbrio, né? Então, é todo um universo muito especial e é curativo, faz parte das terapias, né? Meridiano, como já citamos, é um canal, são canais. Nós temos inúmeros canais, alguns conhecidos, outros não conhecidos, alguns são mais estudados do que outros, né? Eles percorrem por baixo da superfície da Terra, da pele, a energia Qi. Esses meridianos, como vocês vão ver nas gravuras, né, que tentam mostrar como é que funciona esses meridianos, muitos deles vocês vão perceber que eles fluem de acordo com a corrente nervosa também, anatômica do animal e da gente também, né? E geralmente, então, por causa disso, esses pontos, existem instrumentos, né, que tem gente que trabalha para botar agulha com um instrumento que dá um sinal, porque ele vai verificar o ponto neuroelétrico, ele faz um barulhinho e confirma se aquele é um ponto. Quem já tem mais prática, senão vai demorar séculos numa sessão, né? Quem já tem mais prática já vai colocando os pontos, mas se você estiver fazendo um trabalho, um artigo, né? Ou você quer mostrar para alguém que aquele é um ponto, né, de um meridiano, você pode usar esses instrumentos mostrando a atividade neuroelétrica ao longo dos meridianos. Todos os animais têm esses meridianos, né? Alguns são mais ricos, né, que outros, os mamíferos, né, têm uma cadeia de meridianos bem rica e um pouco diferente, às vezes, alguma coisinha diferente dos pontos no ser humano. Mas, em geral, os grandes cursos de pós-graduação em acupuntura são em 1 ano e depois eu fiz assim. E depois eu tinha muitos livros, eu comecei a pesquisar e comecei a trabalhar em cima dos animais e a gente vai adaptando. Cada especialidade dessas terapias complementares tem as suas peculiaridades, tem que ser conhecidas, respeitadas, né? Para que tudo dê certo na hora de você fazer a consecução da técnica, né? Então, a acupuntura, ela chama de órgãos Zangfu, né? Onde o órgão, né, seria Zang e as vísceras Fu. E cada uma dessas tem uma forma específica de Qi. Isso aí depois, ao longo do estudo, né, do curso, a pessoa vai estudando, né? Então, as vísceras seriam Yang, os órgãos, as vísceras seriam Yin, os órgãos Yang, né? E tem essa energia chamada Ginseng, cujos canais que são representados principais seriam os canais do pulmão, do intestino grosso, do estômago e do baço, do coração, intestino delgado, da bexiga e o rim, o pericárdio, o triplo aquecedor
e a vesícula biliar e fígado. Então, vamos perceber, mais uma vez, o yin yang aí, né? Para cada órgão oco, tem uma víscera full. Então, por exemplo, para o órgão fígado, tem a víscera vesícula biliar, e assim por diante. O pulmão corresponde ao intestino grosso, depois vocês vão a bexiga, o rim, o estômago, o baço, que antigamente era chamado de baço pâncreas. O coração, ele caminha junto com o intestino delgado. Isso depois vocês vão ver que esses meridianos ficam mais ou menos próximos, né? E tem essa relação. E ainda existem outros canais acessórios, mas que são muito importantes, que são o vaso governador, que passa por toda a coluna vertebral, e o vaso da concepção, que passa por toda a linha, que é a transversal, né? Que atravessa o umbigo, né? na frente do corpo. Tá? Aqui, só para ilustrar, quando vocês ampliarem o slide, vocês vão ver mais ou menos os pontos, né, dos vários meridianos no cão. Aqui, principalmente, ele chamou a atenção, né, eles estão marcados os principais pontos de cada meridiano. Tá? Se vocês forem reparar, o da bexiga é um dos maiores, que a gente usa muito, que esse meridiano da bexiga, ele perpassa de um e outro lado, né? Ele é duplo ao longo da coluna vertebral. Quem me acompanha nos tratamentos de acupuntura vão ver que eu uso muito esse meridiano, que é muito difícil nos animais você colocar agulhas ao longo do abdômen, porque o animal não gosta, ele não aceita. Então, a gente usa esse meridiano aqui da bexiga muitas vezes para você acessar órgãos e pontos que estão precisando ser tratados, a gente acessa por aqui de uma forma melhor, vamos dizer assim. Tá? Então, nós temos que, de certa maneira, conhecer cada um desses pontos e saber para que eles são usados. É claro que a gente não consegue decorar tudo de uma vez, isso vai acontecendo ao longo dos anos, né? E nós podemos ter acesso aos nossos livros, às nossas tabelas. Hoje tem programas, né, no celular que ajudam, e assim a gente vai construindo os protocolos de atendimento, que, assim como na homeopatia, devem ser individualizados. Para cada animal, a gente vai construir um tratamento, não é receita de bolo, tá? Eu vou falar rapidamente sobre isso. Que nós falamos da energia Qi e tem muitas outras envolvendo o funcionamento, né, do corpo dentro da medicina tradicional chinesa. E é a partir desse entendimento que nós vamos usar a forma como a gente vai agulhar, quais os meridianos que a gente vai usar, quais os pontos, etc, etc. Mas para nosso entendimento de vida, de doença, de saúde, nós precisamos entender que existe a energia Jing. A energia Jing, tudo provém de uma fonte única, grande, que é o Qi, que é a energia essencial, que é a energia que permeia tudo. E ela vai nos organismos vivos, né? E aqui a gente está falando dos mamíferos, né? Que são os seres mais evoluídos, né, no planeta. Essa energia necessita se transformar em outras. Nós temos, então, o que se chama de energia Jing. A energia Jing é chamada também de energia essencial.
Os chineses falam que nós temos uma energia Yin pré-natal, quer dizer que quando nós nascemos, nós já viemos com uma carga X de energia Yin. A gente brinca que cada um veio com o seu prazo de validade já, que é essa energia Yin. E essa energia Yin, ela vai ser mais ou menos durável de acordo com o uso melhor ou pior que se faz dela durante a vida. Por exemplo, se a energia, no caso dessas raças puras, onde tem muita consanguinidade, eles fazem muito inbreeding, que é acasalar parente, mãe com filha, é tudo errado. E com isso, dentro dessa concepção, a energia Yin que viria para o filhotinho já é uma energia Yin pré-natal prejudicada, porque ele muitas vezes vai trazer defeitos genéticos, uma deficiência do sistema imunológico, uma série de outras coisas. Então, essa energia ela já chega prejudicada. Por outro lado, a energia às vezes é perfeita, os dois pais são extremamente poderosos, né? E cheios de energia. Porém, ao longo da vida, esse animal ou passa por maus tratos, ou alimentação incorreta, ou passa por um excesso de uso de medicamentos, ou se intoxica várias vezes, alguma coisa acontece que vai detonando essa energia Yin pré-natal. Ok? Então, os bons princípios, a boa alimentação, uma boa vida, aquela noção de bem-estar que nós vamos aprendendo, tem tudo a ver com a prevalência desse Yin pré-natal, né? E para que cada um tenha a sua vida plena, né? E é interessante que para o chinês, esse Yin essencial mora nos rins. E é ali que muitas vezes, nas doenças graves, nos velhinhos, a gente vai reforçar a energia dos rins nos meridianos, porque a gente sabe que está reforçando, na verdade, o Yin pré-natal, a gente está reforçando, tentando segurar um pouco esse Yin essencial ou pré-natal. O outro tipo de Yin, ele vem dos alimentos, aí vem da boa alimentação. Evitar o excesso, evitar a fome, evitar alimentos de má qualidade, né? Então, é todo um cuidado, né? Cuidado também com a boa digestão, né? A ingestão de água suficiente para ter uma boa digestão, etc, etc, né? Então, esse Yin, ele tem aspectos Yang e aspectos Yin. O aspecto Yang do Yin é que ele ativa as transformações, o crescimento, o desenvolvimento correto, né, do animalzinho e da gente, e a parte reprodutiva. E o aspecto Yin é aquela base material, é a capacidade, né, de funcionamento, de poder ter os cios, no caso da fêmea, para poder ter os filhotinhos, vai ter uma boa estrutura glandular para ser uma boa matriz, né, no caso dos bovinos de leite, né, e assim por diante. O outro tipo de energia que é importante dentro da medicina tradicional chinesa e não é fácil de vocês entenderem. Ela se chama Xue, que é ligada ao sangue, mas não é o sangue que a gente enxerga, o sangue vermelho que sangra, né? Se abrir uma veia. É o sangue energia, tá? Que eles chamam. Às vezes, vocês vão perceber, se não perceberam, vocês vão perceber isso. Que às vezes vocês estão examinando um animal, o animal está sem energia, as suas mucosas externas estão pálidas ao exame, mas você vai fazer um exame de sangue, um hemograma, aquele animal não está anêmico.
Mas dentro do diagnóstico da medicina tradicional chinesa, ele pode estar tendo uma obstrução do sangue, tá? A anemia é anemia mesmo, é falta de sangue, né? Mas às vezes a palidez ou a frieza, né? As extremidades frias ou desmaios, como se não tivesse sangue ali, né? Oxigenando, não é uma questão do indivíduo estar anêmico, e sim porque está havendo uma obstrução na fluidez desse sangue. Muitas vezes isso é energético, tá? Então, esse Xue, ele no coração, né, ele necessita do fogo, da energia yang do coração, ele necessita do o Qi que vem dos alimentos, que transforma em sangue, né? E do Jin, que é o Qi original, né? Então, esse sangue é uma mistura de outras energias. E outra forma também de produção de Xue vem da medula óssea, através do Jin do Rim, né? Que a gente acabou de falar. Quando esse sangue, essa energia Xue, né, não precisa ser utilizada, ela é armazenada então no fígado, que é o GAM, que ele libera o sangue de acordo com a necessidade. Quando o GAM, que é o fígado, está doente, com certeza vai ocorrer uma obstrução de sangue, de Xue, da energia Xue. Então pode haver falta de irrigação das extremidades, ou então acúmulo de líquido, o animal desenvolveu uma ascite, né, que é acúmulo de líquido no abdômen, ou então uma dificuldade dessa energia subir para os pulmões e ter uma crise de asma, uma falta de ar. Então, vocês vão só estudando e estudando novamente, vendo com o olhar que o chinês olhava, que você conseguir entender o fluxo dessas energias. Mas tem uma hora que vocês vão que entendem e o raciocínio vai correr tudo por ali, porque é em cima disso também que a gente vai medicar com as agulhas, tá? Então, vê que não é só botar a agulhinha, existe todo um fundamento por trás. Outra manifestação de energia que existe na medicina tradicional chinesa, que é trabalhada dentro da acupuntura, é o Shen. O Shen, no sentido que o Shen significa mente, consciência. Então, isso existe para o homem, existe para os animais, uma vez que a gente considera que os animais são conscientes, né? Existe também um Shen pré-natal, quer dizer, a capacidade, né, de desenvolver inteligência, ela também é herdada, nós sabemos disso, há raças, se a gente for lidar com raças, né, há raças mais e menos inteligentes, mais e menos domesticáveis, né, uma série de coisas. E o Shen pós-natal é a interação do Jin e o Qi, quer dizer, diretamente a respiração e a alimentação. Realmente é tudo a alimentação também, né? O Shen, ele dizem, né, que ele mora no coração e ele confere força, saúde mental, força da personalidade, é o que dá o brilho nos olhos, o que faz com que exista um sono equilibrado, né? Um sono bom, que durma direito à noite, né? Que o estado emocional do indivíduo seja estável. Quando o Shen está doente, tudo isso vai embora, né? Não dorme direito, pode ter convulsões, o raciocínio não responde, não escuta, pode se tornar mal-humorado, desobediente, depressivo, sem o brilho nos olhos, né? Sem estabilidade, né? De avançar, são aqueles animais que de repente se tornam quase bipolares, né? Uma hora
estão avançando. Isso aí pode ser que não seja uma patologia com um nome conhecido no Ocidente, mas com certeza o animal ou a pessoa não vai estar no seu equilíbrio. O Shen não está legal. Naquelas doenças tipo Alzheimer, né? Que começa a ter o esquecimento, a antiga arteriosclerose, né? Tudo, antigamente era tudo arteriosclerose, né? Que vai perdendo a lucidez. Isso aí é o Shen que está indo embora, essa energia ela está se esvaindo por algum lugar. Ou é o Shen pré-natal que está se esgotando, ou é o Shen pós-natal que está muito desregulado. Então, em geral, a gente tenta tratar o que pode, que é o Shen pós-natal, que é regular a alimentação, exercícios. Para humanos tem a fisioterapia, tem a fonoaudiologia, tem os psicólogos, né? E dentro da veterinária a gente tenta manter, e também, claro, acupuntura, homeopatia, floral. Existem fármacos, né? Alopáticos, mas em geral eles têm bastante efeitos colaterais, né? Então, o animal é bem sensível. Mas todos, com o envelhecimento, né, vão ter esse apagamento, vamos dizer. Isso aqui é uma teoria, né? São várias teorias de diagnóstico dentro da acupuntura. Essa se chama Bagam, que são dos 8 diagnósticos, que é observar o que acontece no interior e no exterior em relação ao frio, calor, deficiência e excesso e yang. Isso aí são termos que não adianta a gente explicar agora, mas de certa forma a gente precisa entender para a gente, em cima do diagnóstico, a gente saber tecer, né, os protocolos de ação, tá? Então, sei lá, a gente pode pensar no caso de cão idoso, que acontece muito, a gente vai ver uma progressiva deficiência de funcionamento dos rins, que é a sede, né, do Jin essencial, lembra? E com isso ele vai perdendo o Yin dele, a força Yin. Como o Yin está deficiente, o Yang começa a crescer. Então, aqueles casos dos velhinhos estão começando a ter uma insuficiência renal crônica, por exemplo, que começa a ter sintomas de começar a latir de noite, em vez de estar dormindo de noite, está latindo, está zanzando pela casa, ou então eles se tornam agressivos, eram animais calmos. Esse desequilíbrio, é um pseudo-excesso de yang, né? Porque na verdade esse yang vai acabar também se esvanecendo. Se não corrigir o yang, o yin já está acabando, o yang daqui a pouco tenta se sobressair, mas ele está desequilibrado, ele vai terminar. Então a gente pode trabalhar esse equilíbrio um pouquinho, tá? E a mesma coisa em relação a frio, calor e tudo mais. Não esquecendo que esse aparelho aqui é o Sicuro, muito utilizado em acupuntura veterinária, né? É um aparelho de eletroacupuntura. Ele tem umas garrinhas aqui que são adaptadas nas agulhas e através de pulsos elétricos vai fazendo um estímulo ali da musculatura e dos nervos, tá? Isso costuma ajudar. Em alguns casos ajuda muito, volta até o normal, e outros dão foco, como aconteceu com ela. Fortaleceu a parte anterior. Hoje em dia ela é fortona aqui na parte anterior, mas conseguiu retornar a função motora das patinhas, né?
Aqui é a moxa-bustão, né? São esses bastões. A Artemisia é a planta, né? É a planta originária da China, que ela é embalada aqui no Brasil, nem sempre em forma desses bastões, ela pode ser de várias maneiras. Existem dispositivos dentro da acupuntura humana que utilizam isso de outras maneiras, de outras formas, tá? Mas para a veterinária, esses bastõezinhos aí são os melhores. Tem gente que não gosta porque ela é um cheiro bem forte, como se fosse um defumador. Tem gente que não gosta de usar. Eu uso muito porque eu confio muito e acredito muito na ação. Eu sei que a ação não é só a energia calorífica que emana, que é muito quente, esquenta muito, mas eu acredito que se os chineses usam isso há 3.000 anos, e tem que ser essa erva, que é a artemisia, eu acredito que eles saibam que ela emana alguma propriedade curativa além só do calor, tá? Eu confio muito. Tem pessoas que não têm especialidade de acupuntura, mas que conhecem um pouco dos meridianos, usa só o moxabustão, tá? E que ajuda também. E é como falei, tem gente que não gosta por causa do cheiro, que realmente o ambiente fica bem impregnado da fumaça, mas eu costumo usar e sem problema. Terminando aqui, a acupuntura pode ser utilizada em qualquer animal. Hoje em dia ela é muito, muito, muito utilizada em cavalos também, cavalos de corrida. Mas ela pode ser usada em cão, em gato. Eu já fiz em porquinho da Índia, eu já fiz em porco-espinho, aquelezinho africano, né? Pequenininho. Em qualquer circunstância, se a gente tem o diagnóstico, mesmo que a gente não conheça a fisiologia daquele animal. Eu já vi fotos, né, de colegas fazendo em animal selvagem, cobras, né? Enfim, pode ser utilizado desde que a gente compreenda o diagnóstico energético daquele animal. A gente transforma isso num protocolo de pontos nos meridianos e pratica. É uma boa terapia. Às vezes se torna um pouco difícil, porque eu costumo fazer apenas semanal, porque ela é altamente energética. Eu acredito que, inclusive, tem gente que insiste em fazer várias vezes por semana. É como se antidotasse. Eu acho que uma acupuntura ela é como se fosse uma pedra jogada no lago. Vocês já viram o que a pedra faz? Ela vai formando círculos, círculos cada vez maiores. Então, para mim, essa é a atuação da acupuntura. Ela começa e ela vai vibrando e ela vai levando essa vibração para outras células e durante o tempo que essa energia está permeando ali, que geralmente é uma semana, ela vai fazendo efeitos. Toda hora ficar estimulando, 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 para mim, pelo que eu já li, pelo que eu já vi, às vezes um excesso pode antidotar o efeito energético da acupuntura, e outras vezes pode levar, inclusive, a agravações, principalmente se for animal idoso. Muito cuidado com o animal que já está com energia baixa, por exemplo, portadores de tumores malignos. Tem que trabalhar muito direitinho. A acupuntura é excelente, mas tem que ter um conhecimento e uma responsabilidade grande, porque se você fizer errado, você não tem como cortar aquele efeito, tá? Aquele impulso energético muito forte, você não tem como sedar aqui. Por exemplo, a homeopatia, se você der errado, você para de dar, o efeito acaba em horas. A acupuntura não. Se você, por exemplo, o animal tem um câncer
importante em fígado ou em baço, já está bem fraquinho, anêmico, a parte respiratória já comprometida, você botar 20 agulhas num cão desse, ele vai melhorar dos sintomas, mas é como se toda a energia vital dele se concentrasse para aquilo ali e ele morre em horas. Ele fica ótimo e ao final de algumas horas a energia dele acaba de vez. Todo o estoquezinho do DIN essencial dele se acaba e ele vai embora, morre. Entendeu? Então é preciso que vocês entendam que as terapias vitalistas são maravilhosas, espetaculares, são totalmente diferentes. A homeopatia e a medicina tradicional chinesa são caminhos diferentes, mas o fundo vitalista é o mesmo e tem que ser muito bem estudado, muito bem sedimentado para poder utilizar de uma forma consciente. São terapias maravilhosas, mas tem que saber fazer. E para isso precisa estudar. Então, eu aconselho, primeiro, ser um excelente clínico geral. E querendo ser um especialista, vai estudando muito sempre para ter sempre bom senso também de saber usar de uma forma bacana e que realmente funcione, que bote para frente essas terapias. Né? Porque que gente pisando, desacreditando, já temos muito. O que a gente tem que fazer é bem feito para essas terapias serem mais respeitadas e serem mais divulgadas. Tá bom, gente? É um pouquinho, não dá para falar muito. Como eu falei, são matéria para especializações mesmo grandes. Então, é isso, tá? Agora vocês podem acessar os textos e depois os exercícios, tá bom?